formativo, um projeto da Tamboro. A gente já participou de outros momentos, tanto de formação na escola quanto de mentoria. Então, primeiro, sejam muito bem-vindas. Bom, o projeto é uma iniciativa da Prefeitura, né, junto com a SEDUC. A gente, como parceiro do Telos, é um realizador, parceiro técnico, então a gente está fazendo esse papel de escutar vocês, né, desde o começo do projeto. A gente está junto com a SEDUC desenhando possíveis estratégias, já que o Instituto CPFL e a Tamboro, né, vieram com uma possibilidade desse projeto, financiando esse projeto. E daí a Tamboro tem alguns jogos, né, de matemática que são bem incríveis, o Nudes e o Vivaz. E a gente tem mudado a estratégia não só para a gente poder conhecer e usar o Nudes, mas também a SEDUC tem trazido a possibilidade de a gente ampliar esse entendimento sobre o ensino híbrido, né, para a gente não ficar só em matemática e não só focar nos professores de matemática, e sim a gente começar a falar como que a gente pode olhar para as tecnologias e trazer isso para a nossa realidade. As 9 escolas participantes do projeto, né, elas são geograficamente espalhadas por toda a cidade. Elas também são participantes de um outro projeto, o qual elas estão recebendo, a biblioteca está sendo repaginada, né, com alguns itens também de tecnologia, tablets, computadores, e uma nova sala que chama Estudioteca. A gente, particularmente, não é desse projeto, mas a gente está casando as mesmas escolas para, já que vai ter esses recursos, né, a gente começar a conversar com os professores como melhor utilizar esses recursos. Então, o projeto já teve o início lá em janeiro, e daí desde então a gente está numa escuta, né, tanto com a SEDUC quanto com as diretoras e as coordenadoras da escola, para tentar atender vocês o melhor possível. Então já mudou alguma estratégia, primeiro a gente ia fazer uma formação única, como a gente está fazendo hoje, daí a gente foi para as escolas para deslocar menos vocês. A partir de junho a gente começou a fazer as mentorias presenciais e à distância, né, com esse intuito de criar e pôr em prática um plano de aula experimental, né, com o conceito de ensino híbrido, que é misturar o universo analógico com o digital, né, o online e o offline. E daí, a partir do ano que vem, a gente vai continuar com as mentorias, mas daí à distância, e a gente vai ter um terceiro momento formativo para a gente reconhecer tudo isso que foi feito, ver quais as atividades que estão acontecendo ou não, para a gente poder partilhar entre essa rede de professores que está se formando dessas 9 escolas. Então a ideia é que essas práticas que a gente vá encontrando e criando junto, elas possam ser disponibilizadas para todo mundo, né? Para que a gente consiga as nossas práticas inspirar outras escolas do município e quem sabe outras escolas do Brasil. Então os objetivos de hoje é primeiro aprofundar, né, nesse conceito de o que é ensino híbrido e como a gente pode colocar ele em prática, né, como personalizar o ensino para o meu estudante que está num contexto específico, que tem demandas específicas. Daí a gente trouxe também os especialistas para falar sobre exemplos reais, né, como que outras pessoas, outras cidades estão fazendo isso, para a gente se inspirar, provocar, né, e trocar ideias entre a gente, de como que a gente está fazendo, a gente aprofundar essa relação entre as escolas e criar um pouco mais desse ambiente. Daí vocês já receberam esse cartão, é um cartão que tem todos esses momentos do projeto. Então, desde a nossa primeira oficina formativa, as mentorias, se colocou o plano em prática ou não, né? Os 5 ali é a nossa oficina de hoje. Existem já alguns professores, professoras que estão colocando em prática o uso do Nudes, por exemplo. Então lá o 8, por exemplo... Elas aqui, ó. Que legal. Então, por exemplo, tem pessoas que já vão ter o 8 ali com carimbinho, mas a gente sabe também que muitos de vocês não são professores de matemática, né? Então não necessariamente vai usar o Nudes. A ideia é que a gente ache ferramentas para que faça sentido para cada contexto de vocês. Até por isso que a gente trouxe especialistas para falar de
de uma forma mais ampla sobre o ensino híbrido, como que isso está acontecendo. Bom, quando eu fui convidada, né, para vir aqui falar um pouco da minha experiência com o ensino híbrido, logo de cara eu estava falando hoje de manhã, eu lembrei de quando eu comecei a dar aula de inglês. Eu dei aula de inglês por vários anos da minha vida, eu comecei nova, e aí algum dia alguém me falou de ensino híbrido e eu fui entendendo como eram as aulas de inglês. E quando vocês fizeram inglês, vocês tiveram aula com vídeo, aula com música, musiquinha, Losing My Religion? Teve, né? Uma clássica. Ou outras aulas de outras línguas. O que acontece? A gente já tem diversas mídias que a gente vai entrando em contato para aprender. Então a gente não usa só aquela coisa do professor fala, tem um caderno, a gente começa a usar outras mídias também. Então quando eu fui entendendo que fazer esse ensino híbrido tinha a ver com isso, com essas outras mídias, é que eu fui entendendo, então, quer dizer, estou fazendo isso, que legal, e estou achando que está funcionando. E era legal, eu gostava muito, eu lembro disso. Então, e também aí eu fiquei pensando, você falando agora que você trabalha com Libras, você sabe falar Libras, né? Qual é o seu sinal? Margarete. O meu é Lina. Bom, enfim. E aí, quando a gente está falando com pessoas que têm algum tipo de deficiência, por exemplo, surdos, a gente tende a buscar outras mídias também para ajudá-los. Você busca uma coisa mais visual, aí às vezes é mais fácil mostrar uma foto, às vezes você também busca essas outras mídias. E eu acho que quando a gente está falando de ensino híbrido, a gente está falando disso. Está falando de diferentes formas e diferentes mídias que ajudam a gente a facilitar o processo de aprendizagem para quem está aprendendo, né? E a gente também. Mas, bom, eu, Lina, né, comecei dando aula de inglês, depois de muito tempo, o que eu fiz? Eu fiz faculdade de psicologia e trabalhei com educação por muito tempo, em projetos educacionais, em secretarias, e também com uma metodologia que era multimídia. Então, eu fazia a formação dos professores naquela metodologia. E tinha uma coisa que era essa dúvida e a tecnologia? Então, a tecnologia é o foco, não é? Então, agora a gente tem que todo mundo fazer. Tinha uma dúvida, sempre rolou essa dúvida e sempre acontecia isso com frequência. Então, assim, eu vou contar para vocês da minha experiência hoje no projeto que eu estou fazendo, que chama Área 21, tá? Para vocês entenderem melhor, eu acho que ele ilustra melhor o que eu estou falando. Então, antes de começar a falar da Área 21, eu vou ler um depoimento de uma aluna da Área 21, tá? E eu vou ler aqui como ela escreveu, gente. É que é muito bonitinha de escrever. Aí eu vou ler aqui como ela escreveu e vou fazer o seguinte, vou pedir para vocês, em duplas, tentarem me dizer ou imaginar o que é a Área 21 com base no depoimento dela, pode ser? Giovana tem 16 anos, tá? Área 21. É um lugar que você vai lá e você coloca suas ideias em prática. Então você trabalha muito com empatia para saber escutar e também ser escutado pelas outras pessoas. Todo o curso, em todo momento do curso, eles perguntam se você está bem, se você está de acordo com aquilo, perguntam por quê, que você tem que saber do que você está falando. Então, te obriga realmente a pensar sobre aquilo que você está falando. Então, tipo, saem pessoas menos alienadas de lá do que normalmente. Aquelas pessoas que ficam com a cabeça, do que normalmente é aquelas pessoas que ficam com a cabeça, indo pela cabeça dos outros. Então você cria sua opinião. Você faz o que eu sei que estou fazendo porque eu pesquisei sobre isso. Eu fui atrás disso. Eu criei um projeto para isso. Eu posso mudar alguma coisa com esse tipo de projeto. Isso é, tipo, totalmente reconfortante. Nossa, é muito satisfatório de verdade. Isso é o depoimento da Giovana. Bom, a Área 21 ela acontece dentro de um espaço mão na massa. A gente chama mão na massa mais do que maker porque a gente tenta evitar muito essa coisa do estrangeirismo e, enfim. Né? Pra quê? Então, ele acontece dentro de um espaço mão na massa, sendo que o foco dele não é o espaço ser maker ou o espaço, enfim. Aliás, antes de começar, todo mundo sabe o que é espaço maker? Não. O que é espaço maker? Eu acredito que é um momento onde o aluno ele se torna protagonista do seu próprio aprendizado, né, que ele consegue ser autônomo. Né? A gente tem não que isso seja realmente aplicado em sala de aula, não que a gente tenha essa vivência, mas
que está sendo implementado, que está, nós, enquanto professores de informática educativa, estamos sendo doutrinados para começar a trabalhar essa questão do maker, do protagonismo, do empreendedorismo, né? Então, essa moda, né, que ele estava falando. É uma pegada que a prefeitura, não vou dizer prefeitura, né? Mas que a gente tem sentido que está sendo... E está acontecendo muito, de fato, né? Eu entendo essa coisa do modismo porque isso está sendo muito falado. Porque o que tem nos espaços makers? Um espaço maker, normalmente, ele tem diversas tecnologias digitais. Então, você vai ter computador, você vai ter tablets, você vai ter câmera, você vai ter óculos de realidade virtual, você vai ter impressora 3D, cortadora laser, mas você também tem marcenaria, máquina de costura, então, Arduino para fazer programação, né, robótica, enfim. Então, tudo são coisas que existem dentro de um espaço maker, tá? Então, o que acontece? A gente vai lá, área 21, chega e coloca isso dentro de uma sala, num instituto. Sendo que se eu fizer só isso, não tem muito sentido, tem a coisa da moda, vai lá, faz, mas isso sozinho é vazio. Então a gente diz que na área 21, o coração da área 21 não são as tecnologias que estão lá dentro, mas sim o que a gente está chamando de competências do século 21, que são as competências socioemocionais. Então tudo o que acontece dentro da área 21 é para desenvolver essas competências socioemocionais. Como que a gente faz isso? Os jovens, eles em todo momento, eles fazem tudo que eles precisam fazer. Não tem uma aula de como mexer na impressora 3D, uma aula da computadora laser. Não tem. Os jovens vão recebendo missões e, de acordo com essas missões, eles vão precisando mexer nessas tecnologias. Tá? Então, a gente trabalha, como você falou, o protagonismo. Só que não é assim, vai e faz logo de cara. A gente vai dando aos poucos mais autonomia para os jovens, porque eles fazem uma jornada dentro da área 21. Tá? Então, nessa jornada, o que acontece? A gente usa muito da gamificação. Então, vira uma coisa de um jogo. Como que é isso, né? Não necessariamente na gamificação, o processo é um jogo, mas ele tem elementos de jogo, certo? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na área 21 você tem fases. A primeira fase é a fase tutorial, certo? Na fase tutorial, com um jogo de videogame, por exemplo, na fase tutorial você vai entender quais são as regras do jogo. Então você entende mais ou menos o que tem lá dentro. Você vai aprender mais ou menos, você vai receber uma missão, e essa missão vai te dizer o que fazer. Exemplo, tem uma missão lá, e a gente fala área 21, e a gente brinca com a coisa de ser um laboratório, de criatividade, em contato com vários planetas. E aí eles recebem missões do tipo, a gente vai ter que fazer uma visita diplomática para outro planeta. Então a gente vai precisar que vocês façam um modelo da nave que a gente vai usar para essa viagem, na 3D, e que vocês façam um cenário no qual a gente vai chegar nesse planeta. Então você vê, a gente jogou a missão, eles vão fazer. Aí você pensa, gente, como que eles vão mexer na 3D, né? Assim, sozinhos. A gente dá para eles, a gente produziu para eles vídeos tutoriais, então eles podem ir lá e pegar o vídeo que eles precisam. Mas o grupo se ajuda e o grupo vai atrás. O educador, ele facilita todo o processo, ele vai ajudar a mexer na máquina quando precisar, ele vai ajudar a entender qual a melhor forma de trabalhar em grupo, mas ele não dá uma aula sobre como mexer na máquina, ele vai mexendo porque está precisando por causa da missão. Tá? Então a gente tem a primeira fase, que é essa. Na segunda fase da área 21, eles têm uma missão externa, a gente pega um problema da comunidade deles, joga para eles, só que agora as equipes podem escolher como que eles vão resolver. Então eles escolhem se eles querem usar a impressão 3D, se eles querem usar a máquina de costura. Eles escolhem, fica na mão deles. Então já um pouco mais de autonomia. E chega na missão final, que é a fase final do jogo, digamos assim, em que eles têm bastante autonomia. Eles escolhem que problema que eles querem resolver e como que eles vão resolver. Tá? Mas aí você me pergunta, e o educador? Qual é a formação desse educador? Quem é esse educador? Oi? Só mediador, né? Só mediador. Ele é muito mais um facilitador do processo de aprendizagem. E aí o que acontece? A gente tem desde designer como educador até biólogo. Então, não necessariamente todo mundo sabe mexer com todas as tecnologias que tem lá. Só que, assim como os jovens, eles também vão aprendendo. Então, uma coisa que a gente diz muito na área 21 é que não tem problema errar, para começar.
Porque errando a gente aprende e faz parte do processo. E aí você olha o seu erro, e você olha, é nesse ponto aqui que eu posso melhorar e já faz o próximo, então tudo bem. E que tá todo mundo aprendendo, inclusive os educadores. Então existe muito isso, do educador também se sentir também estou aprendendo, ele também aprende com os jovens aprendem, então a gente está num processo que está todo mundo aprendendo junto. Então esses educadores, eles não sabem usar todas as tecnologias quando eles chegam lá, eles vão aprendendo enquanto eles vão fazendo. E faz parte, e tudo bem. E quando eles mostram que tudo bem isso para o jovem também vem, então tudo bem, né? Então tudo bem eu também errar. Tudo bem a gente estar junto. Então, eu acho que quando a gente... Então, a área 21 talvez me ajude bastante a exemplificar o que é isso. Porque a gente está vendo várias mídias diferentes, e várias coisas diferentes, e tudo ali estão ajudando os jovens. E quando eu falo que eles desenvolvem competências emocionais, é porque o foco é melhorar a comunicação. Eles sempre vão apresentar no final da missão o que eles fizeram, vão fazer uma apresentação, vão escrever. Melhorar a criatividade, fazer eles, dar espaço para eles usarem a criatividade deles, provocá-los a usar a criatividade deles. A gente trabalha pensamento crítico, autoeficácia, ou seja, mexer com a confiança deles, dele olhar no final e falar, nossa, eu consigo. E a gente trabalha muito com a coisa do, pensa na pessoa para quem está fazendo esse projeto, como é que você acha que vai ser, pesquisa sobre isso. Então, a todo tempo, eles são estimulados a desenvolverem essas competências. Então, as tecnologias estão lá, mas o foco são essas competências. Tá? Socioemocionais. Ou do século XXI, por isso 21. Não é o 021. Mas, bom, eu acho que eu queria compartilhar mesmo com vocês isso, essa experiência. Uma dúvida. Quando eu estava na época da quarta série, nem quarta série, foi uma classe pequena e eu lembro que tinha uma programação da semana. Então cada aluno escolhia o que gostaria de fazer. Pegava ciência, eu seguia a sequência, eu sou de geografia, mas geografia não pegava de primeira não. Pegava ciências, né? Até porque era a época dos estudos sociais. Né? E cada um tinha lá a sua. Pegava a disciplina, a professora conseguia ser a mediadora das lições ali, passava algumas coisas, todo mundo seguia a sua programação da semana. Cada qual o seu gosto, né? O que é um objetivo em comum, mas você tinha essa sequência de preferência que indicava já algumas qualidades dos alunos que mais tinham afinidade, sintonia. Né? Eram 10 alunos na classe. Né? Então a professora tinha essa. Não. Pô, a escola faliu. Mas a proposta foi. A proposta é super da interessante. programação da semana. É que para uma professora numa classe de 30 alunos não é inviável. Sim. E, bom, Maker, talvez, a partir do momento que você colocava no aluno a responsabilidade de seguir a programação da semana, né? De tirar as dúvidas com relação às lições. Né? Isso era muito interessante. Só que nesse tipo de cultura Maker a qual você se refere, ela tem que ter um senso crítico ao qual você se referiu e tem que ter uma questão de ética e responsabilidade. Perfeito. Né? Porque o instrumental, né, seja ele da parte de montagem, de robótica ou da mídia em si, da tecnologia, computadores, são, como eu disse, ferramentas, não é o objetivo final em si, porque esse é um objetivo vazio. Né? Então, a minha curiosidade é saber como que você faz, dentro dessa cultura maker, inserir aquilo que você quer que realmente ele conheça, mas não necessariamente de modo virtual. Tá. Né? Você quer que ele tenha contato. E como é que é a questão da ética e disciplina com relação a isso aí? Tá. Perfeito. Então vamos lá. Primeira parte. Com relação a essa questão do uso das ferramentas que tem lá e tudo mais, na área 21 a gente faz acordos, né, com os jovens. Tanto de uso dos materiais, quanto de compartilhar também, porque eles trabalham sempre em grupos, né? Então não é individual, não tem, cada um tem o seu roteiro ou programação, tem escolas que chamam de roteiro, isso que você falou. Mas a gente trabalha os grupos
de geralmente 5, 6 pessoas no máximo. Assim. Então essas equipes, elas, no começo, quando eu falei essa missão tutorial, né, eles recebem mais ou menos que tecnologias eles vão usar, tá? Então cada grupo está fazendo uma missão diferente, certo? Então, quando eles estão fazendo essas missões, é óbvio que, porque eles estão sendo estimulados, eles vão acabar aprendendo a usar aquela máquina. E isso também tem o seu valor, né? Tem o seu valor porque ele vai mais para frente, cada vez mais, usar tecnologias como essa. Mas não é o foco, por quê? Na metodologia, quando a gente criou, a gente fez vários encontros. A gente conversou com especialistas em educação, especialistas em cultura maker, especialistas em gamificação. A gente conversou com educadores dos institutos e com os jovens também. Então, os jovens também palpitaram bastante quando a gente estava criando. E a metodologia, ela se baseia em aprendizagem baseada em projetos. Então, como essa é a nossa base, tudo que a gente pensa, desde como acontece a jornada até cada missão, é para que eles, em grupos, sejam colocados em situações em que eles têm que tomar decisões. Então, tem a tomada de decisão e isso envolve comunicação e também envolve muito deles questionarem, pesquisarem, enfim, trabalharem com outras... Quando a Giovana fala disso de a gente tem que saber, a gente tem que pesquisar, porque é isso, eles têm que saber, eles têm que ser donos do que eles estão falando também. Né? Então a gente coloca eles nesses grupos sempre com esses objetivos. Então, eles vão ter que ser colocados nessas situações, eles vão precisar discordar às vezes, chegar numa conclusão ou não, e a gente sempre faz uma reflexão no final de cada missão. E no final de cada missão, eu nem falei isso, no final de cada missão, o educador vai nas mesas e faz uma reflexão com todo o grupo. Então, eles pensam sobre o que eles aprenderam, quais foram os maiores desafios, o que cada um contribuiu. Vez por outra dá treta, mas tudo bem. Então, eu acho que é isso. Quando a gente fala do vazio, é porque, além de, óbvio, desmistificar também essa coisa de essa tecnologia é muito difícil, eu não consigo, o principal é que isso vira uma ferramenta nesse outro processo. Discutir, de criar em grupo, enfim. A outra questão que você falou no final, já esqueci. Da ética e da disciplina. Quando eu falei dos acordos, a gente fala muito isso. Então, entre os grupos, eles sempre têm um piloto, tá? O piloto daquele dia, ele vai ser responsável por pegar o computador do grupo, certo? E ele é o responsável por, gente, tá muito barulho, preciso de ter um pouco aqui, um mínimo de respeito para que todo mundo se escute, todo mundo consiga conversar e trabalhar junto. Então, nesse caso, os responsáveis por também falar isso no grupo são os pilotos. E, então, esse é o tipo de organização, digamos, que a gente faz. Então, a gente tem os educadores e os pilotos dentro dos grupos. Os pilotos mudam também. Porque a gente gosta também de trazer essa coisa de cada um vai se responsabilizando, não fica só a mesma pessoa, e eles experimentam a coisa de ser essa pessoa responsável, né? Além disso, a gente também tem puffs lá, e os alunos também podem usar o celular, certo? O que acontece? Tem horas que está todo mundo super engajado e todo mundo está usando o celular para pesquisar, e tá todo mundo, às vezes o grupo todo vai para perto do puff, eu pego um puff, traz para a mesa e sai, tá tudo ótimo. Só que tem momentos também que eles vão pro puff porque quer relaxar mesmo, tá? No Facebook. Tá? Contanto que o grupo deles também estejam conscientes disso, e eles se regulem com relação a isso, a gente também não fica tão em cima. Tudo bem quando tem um, de repente, ali no cantinho, o outro grupo está funcionando, a gente conversa muitas vezes com esse jovem que está no canto, mas às vezes ele simplesmente está... A gente trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade social, e a gente sabe que tem jovens lá que trabalham de noite, por exemplo, e vão para lá de dia. Então, a gente também tenta entender um pouquinho esse lado. E isso acontece vez por outra. Como é que vocês escolhem esses jovens? São jovens dos institutos. Os institutos que... São institutos que atendem jovens no contraturno da escola. E qual a faixa etária desse? 14 a 17. De 14 a 17. Isso. Nessas equipes, quantos alunos têm envolvidos nas equipes menores? 5 ou 6. E no grupo maior? 30, 40, depende da turma e do lugar. Mas, no geral, o que acontece? Eles também têm que, no final de toda a aula, porque uma missão não termina numa aula, né? A missão dura 3 aulas.
Ah, uma missão. Uma missão. Por exemplo, a primeira missão tutorial. Isso, durou 3 aulas. Então o que acontece? No final de cada missão, o grupo tem que dar um checkpoint, do tipo assim, hoje a gente terminou fazendo isso e falta fazer isso para terminar a missão. Aí o outro grupo, hoje a gente terminou, fez isso, falta isso para a próxima missão. Então eles também são responsáveis. A gente trabalha muito com isso, a coisa da autonomia, a gente vai dando autonomia para eles aos poucos e eles também vão sendo responsabilizados por essa questão da disciplina. Então a gente coloca muito na mão deles, né? E aí, tem funcionado, né? Claro que tem dias que eles estão encapetados. Mas, porque são adolescentes e faz parte, né, gente? Mas, no geral, E nesse funciona. processo de missão, quantos educadores participam do momento? 2. E eles ficam facilitando, né? Sim, Ajudando. os facilitadores. Isso. E tem uma coisa também que eu não falei, é que como a gente trabalha com diversas tecnologias, né, a gente também tem um cuidado de ver o que a gente pode ter online e o que a gente pode ter offline, porque nem sempre a internet funciona, A gente conhece isso aqui também. né? Não funciona A sempre, gente conhece fortemente. né? Então a gente sempre tem o plano B e várias vezes o plano B é o plano A quase, né? Mas a gente sempre tem tipo, esse é o plano se tiver internet, aí tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Porque às vezes tem, às vezes não tem. Acontece, faz parte já, a gente entende como parte do processo mesmo. E aí, então a gente tem muita coisa que a gente já bota no computador, já baixa e bota no computador, que é para eles não terem que usar a internet. Ou já aconteceu também dos alunos no celular deles buscarem alguma coisa com a internet do celular deles, porque não estava conseguindo no computador. Então assim, tem algumas coisas que vão acontecendo. Mas a ideia é, cada grupo recebe uma missão e eles vão atrás, então às vezes eles vão ter que também usar a deles, mas... Oi? Mas eu acho que assim, como você coloca o objetivo, não é a tecnologia em si. O objetivo é que eles sejam capazes de resolver os problemas. Perfeito. E lógico, você enquanto mediadora já vai dando essa base, olha, a gente pode trabalhar offline. A vida inteira se trabalhou offline. Exato. Já não existia isso. Como é que as pessoas criavam e resolviam esses problemas, né? E tem isso, então como a gente tem essas opções, tem várias opções lá de coisas para fazer, né? Então no fim das contas, sempre vai ter alguma coisa para fazer, independente de ter ou não ter internet. Posso fazer um comentário rapidinho, que eu acho que tem muito a ver com isso que você falou? Que uma vez estava numa discussão sobre espaço maker e aí eu percebi uma coisa que eu não tinha me dado conta, que às vezes as pessoas veem o espaço maker como uma coisa meio distante, por ser necessário ter recursos, né, para ter uma impressora 3D, por exemplo. E aí me falaram que se você tem mesas em que os alunos podem trabalhar em grupo e alguns materiais, como por exemplo sucata, cola quente, tesoura, você já pode começar um espaço maker mais básico e aí conforme você consegue recursos, você consegue ir comprando algumas coisinhas a mais. Então a ideia, o foco é muito mais no que ele vai desenvolver mesmo, né, do que a ferramenta em si. Não, lá a gente tem até palito de picolé, palito de churrasco, canudo, massinha, tem de tudo. Então eles podem usar muitas outras coisas também. Bom, enfim, mas eu acho que eu já falei bastante, né, gente? Perdão. Mas assim, se vocês tiverem mais alguma dúvida depois, podem me procurar, tá? Ou procurar o projeto, ou ir lá visitar o projeto também. E a gente continua conversando, tá bom? Obrigada. Bom, gente, então acho que tem várias dicas e falas importantes. Acho que um dos pontos assim comum em todas as falas é que sim, nós vamos sempre enfrentar desafios de infraestrutura, né? Não importa se a gente está lá no Área 21, que tem super tecnologia de ponta, né, contemporânea, ou se a gente está numa escola estadual, ou lá em Maceió, na Bahia, em Manaus, em qualquer lugar, a gente vai enfrentar desafios de infraestrutura. E não é isso que vai impedir a gente de pensar um pouco além do tradicional, né? A gente, o FAG trouxe, a Mi, todo mundo trouxe pontos que a partir de um desafio a gente tem que olhar aquilo como uma oportunidade. Qual que é o plano B? O plano B às vezes vai virar o plano A, né? E além disso, outra coisa que os três trouxeram foi que a escuta aos alunos, né, aos estudantes, é muito importante para você conseguir contextualizar e trazer algo que faça sentido, né? Às vezes a gente prepara uma coisa que não faz tanto sentido e daí tem essa escuta e o tudo bem da gente não saber, da gente reconhecer, a gente faz parte de um momento de aprendizagem também deles,
né? A gente está no momento da educação do planeta que as coisas estão evoluindo num ritmo muito acelerado que ninguém está acompanhando, né? Nem eles. Então, assim, tá tudo bem a gente não se sentir seguro com tudo. É impossível a gente se sentir seguro com tudo. Então, a gente pode partir de um ponto que tenha mais afinidade, né? Se você sabe uma busca no Google já é alguma coisa, se você tem segurança em pedir para eles tirarem uma foto no celular e daí a partir dessa foto fazer cartazes ou qualquer outra coisa, é importante também que vocês vão se familiarizando porque ninguém vai saber tudo nunca. E a gente aqui no projeto, o Telos, a Tamboro, né, que é esse parceiro que inclusive está já disponibilizando os jogos LUTs para os professores de matemática, e aqui em Santos já tem alguns casos de uso. Até pedir para se tem alguém que está usando LUTs, compartilhar um pouco da história, como que está sendo, se está legal ou não. E dizer isso, né, que a gente sempre vai ter desafios, e isso não pode ser um impeditivo, isso pode ser uma oportunidade. E nós, como projeto, né, como Telos, como Tamboro, Instituto CPFL, a gente quer se colocar como parceiro.